Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar sequência às nossas aulas e hoje é a nossa aula de encerramento do semestre, né? A nossa última aula antes da prova final. Então pessoal, nós chegamos aí ao final, né, da disciplina Direito Empresarial 2, onde trabalhamos, né, todo o nosso plano de ensino, né? Vimos aí sociedade limitada e sociedade anônima. E nessa aula de encerramento do semestre, eu achei por bem a gente fazer um resumo de tudo que a gente viu, né? E depois, ao final, eu vou falar um pouco para vocês sobre a sigla ESG, né? Que é aí um assunto ligado à nossa última aula, né, de governança corporativa. Essa sigla representa aí três palavrinhas, né, Environmental, Social and Governance, né, que é aí um conjunto de melhores práticas que visam tornar as companhias mais valiosas, né, já que vão ter preocupações com o meio ambiente, com questões sociais e com a governança. Então, primeiro eu vou fazer um resumo do que a gente estudou, do que a gente viu, né? E depois eu falo aí da ESG. Então, turma, o nosso semestre começou lá com a sociedade limitada, né? Então nós iniciamos aí trabalhando o conceito de sociedade limitada, né? Aquela espécie de sociedade empresária em que o capital social está dividido em cotas e a responsabilidade dos sócios é limitada, né, ao que eles investiram, né, para formar esse capital, sendo que todos eles respondem solidariamente pela integralização do capital social. Nossa regrinha lá do artigo 1052 do Código Civil, né? Vimos aí a novidade, né, trazida pela medida provisória da liberdade econômica, que foi convertida em lei, né, com a possibilidade da sociedade limitada ser constituída por um único sócio, né? Aquela regrinha que a gente vai ver aí sendo introduzida no artigo 1052, né, portanto uma alteração do Código Civil, permitindo a sociedade limitada ser constituída por um único sócio, esvaziando assim o instituto da EIRELI, né, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, já que nós não temos ali a exigência de um capital mínimo, né, para a sociedade limitada, para a constituição de uma sociedade limitada, igual ocorre na EIRELI, né, que vai exigir ali a integralização de um capital de no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, né? Então é uma grande novidade, né? A gente já tem visto aí uma busca forte pela constituição da sociedade limitada unipessoal. Então nós temos aí essa grande novidade aí ocorrendo nesse semestre. Passamos ali pela estrutura, né, organizacional de uma sociedade limitada, né, que vai envolver o órgão, a administração, ou seja, toda sociedade, né, ela é administrada por uma ou mais pessoas físicas, né, sempre pessoas físicas, que podem ser sócios ou não dessa sociedade limitada, né? Podem ser profissionais do mercado, administradores de empresa, ou pode ser até mesmo um sócio ou mais de um sócio da própria LTDA. Esses administradores, né, é importante vocês lembrarem sempre disso, eles possuem a responsabilidade, né, perante a sociedade e terceiros, né, por atos de culpa ou dolo no exercício da função. É a regrinha que a gente vai encontrar
lá no artigo 1016 do Código Civil, né, a responsabilidade do administrador de sociedade. É muito importante vocês saberem, né, que quando uma sociedade não tem administrador formalmente designado, né, seja no contrato social, seja em ato separado, presume-se que todos os sócios são considerados administradores, né? Portanto, todos eles podem praticar atos de gestão e são responsáveis, né, por esses atos de gestão na medida em que atuarem aí com culpa ou dolo, né, causando prejuízos tanto para a sociedade ou para terceiros, né? Vimos aí também que é importante destacar, né, que na estrutura organizacional de uma LTDA nós temos também o Conselho Fiscal, né, que é um órgão facultativo, né, o que difere lá da sociedade anônima, né, onde o Conselho Fiscal ele é de existência, né, obrigatória no estatuto, mas facultativa aí no que tange a sua implementação de fato, né? Já na limitada é facultativo, né? Já que a sociedade limitada ela é voltada mais para atividades ali de médio porte, né? Pode ser que o Conselho Fiscal onere substancialmente os custos da sociedade, né? Nós temos que ter essas considerações em mente, né? Já que a sociedade ela tem que arcar com o salário dos conselheiros, né? Então a gente não vai encontrar conselho fiscal em toda e qualquer sociedade limitada, só naquelas que têm uma estrutura maior, né? Estão aí mais ali desenvolvendo atividades de grande porte. Além disso, vimos aí a Assembleia, né? A Assembleia vai seguir aquelas regrinhas, né, lá do artigo 1010 do Código Civil, né? Ou seja, as deliberações em uma Assembleia de Sócios são tomadas, regra geral, por maioria de cotas, né? Ou seja, eu tenho a maioria de cotas como sendo a métrica para se avaliar se determinada deliberação foi aprovada ou não, né? Se ocorre empate nessa deliberação envolvendo as cotas, né, cada cota vale um voto, aí a gente tem uma segunda deliberação na qual vai se aplicar a votação por cabeça, né? Cada sócio vai representar aí um voto. Permanecendo o empate, aí a gente tem a decisão podendo ser proferida pelo Poder Judiciário, né, ou por métodos alternativos de solução de controvérsias, no qual destaca-se a arbitragem, né, que é muito comum de ser utilizada no direito societário, né, envolvendo aí conflitos societários, né, principalmente entre sociedades anônimas e limitadas de grande porte. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí nessa estrutura organizacional, né, da sociedade limitada. É muito importante vocês dominarem bastante o direito societário. Por quê? Porque vocês vão voltar a utilizar esses conhecimentos lá no Empresarial 4, quando a gente estudar falência e recuperação de empresa. Falência e recuperação de empresa, no Empresarial 4, 7º período, a gente concentra todo esse conhecimento que a gente vem aprendendo aí no Empresarial 1, no 2, no 3, concentra tudo lá no 4, porque o procedimento falimentar e de recuperação de empresas, ele exige, né, que a gente conheça os diversos institutos do direito empresarial, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, terem atenção, porque lá no Empresarial 4 a gente vai usar esses conhecimentos todos aí para trás, beleza?
Então, turma, além da estrutura organizacional, né, da sociedade limitada, né, a gente tem que destacar aí também, né, as regrinhas, né, de resolução da sociedade, de dissolução da sociedade, né, ou seja, a resolução ocorre quando um ou alguns sócios, né, se retiram da sociedade, mas ela permanece, né, existindo, né, e desenvolvendo o seu objeto, né, é também chamada de dissolução parcial, né. Aqui é importante destacar, vocês podem, né, utilizar a ação de dissolução parcial e apuração de haveres, né, que é regulada lá no Código de Processo Civil, tá, turma? Então, eventualmente, vocês aí advogando, né, nessa área, né, defendendo ali os interesses de determinado sócio de uma sociedade que quer se retirar da sociedade, né, pode ser que vocês tenham que se utilizar desse procedimento, tá? Regulado lá no CPC, que é a ação de dissolução parcial, né, de resolução da sociedade e apuração de haveres, né, onde aquele sócio vai se retirar e, consequentemente, vai ter que se apurar, né, qual que é o valor da sua participação societária, né, nesse capital social para a sociedade pagar isso para ele, tá, turma? Muito importante isso, né? Sempre que alguém virar para vocês e falar assim, doutor, eu estou querendo sair da sociedade que eu faço parte lá, mas eu já pedi para minhas cotas serem liquidadas e o administrador da sociedade está me enrolando, eles não resolvem, como é que eu faço? O caminho é a ação de dissolução parcial e apuração de haveres lá do CPC, beleza? Muita atenção para isso aí. No caso da dissolução, nós temos o rompimento, né, do vínculo contratual que vai levar à extinção da sociedade, né, pessoal? E aí é importante ter atenção aí para o distrato, né, a figura do distrato, né? Numa dissolução total da sociedade, nós vamos ter que passar por aquelas 3 fases, né? Primeiro eu tenho a dissolução ato, né? Ou seja, o que vai dar causa à dissolução da sociedade, né? É por vontade dos sócios, é falência, né? Que é a hipótese de dissolução judicial, né? É término do prazo de duração, né? Naquelas sociedades de prazo determinado, né? As SPEs, né, muito comum as SPEs serem sociedades de prazo determinado, né, as chamadas sociedades de propósito específico, né, ou seja, a gente tem que analisar qual é a causa, né, nós vamos encontrar as causas lá no artigo 1033 do Código Civil, né, são as hipóteses de dissolução ato, né. Depois de operada a causa que leva a sociedade à dissolução, aí a gente tem o procedimento de liquidação, que é importante todo mundo lembrar disso, né? A liquidação com a nomeação do liquidante, né? Aquele profissional regulado lá no artigo 1036 do Código Civil, o liquidante é quem vai cuidar, né, ali de fazer a realização do ativo da sociedade e a solução do passivo dessa sociedade, ou seja, o pagamento das dívidas, né? Normalmente esse liquidante em LTDAs, ele é o próprio administrador da sociedade, tá, turma? A própria sociedade nomeia o seu administrador como liquidante, né? E aí ele vai realizar os atos de liquidação, que são realizar o ativo, ou seja, transformar todo aquele patrimônio da sociedade em dinheiro, né? Vender os bens, vender os ativos. E aí tem que ter atenção porque vai se fazer contratos de trespasse, né? Na medida em que estiver vendendo estabelecimentos empresariais,
o trespasse a gente já estudou lá no Empresarial 1, né? Está regulado lá nos artigos 1145, 1146 do Código Civil. Então, nós vamos ter essa realização do ativo pelo liquidante e a solução do passivo, que é o pagamento das dívidas, né? O atendimento ali daquelas dívidas que estão em aberto, né? Em nome da sociedade. Beleza, pessoal? Muita atenção para isso aí. Depois que ocorreu a liquidação, se sobrar patrimônio na sociedade, aí a gente vai para a terceira fase da dissolução, que é a partilha, né? Ou seja, aquele patrimônio remanescente vai ser partilhado entre os sócios, né? Cada um recebendo aí na proporção que participa do capital social, né? Muito importante isso aí. Ainda, né, nessa questão de resolução, de solução de sociedade, é importante destacar, que vocês têm que lembrar, do artigo 1085 do Código Civil, né, que prevê a resolução da sociedade, né, de forma extrajudicial, né, muito importante isso aqui, né. Vocês, como advogados empresarialistas, vocês têm que ter muito cuidado na hora de analisar contrato de sociedade limitada para verificar se não tem essa cláusula de resolução, né, de dissolução parcial de forma extrajudicial, ou seja, né, a maioria, né, dos sócios ali, representativa da maioria do capital, pode excluir outro sócio, né, que tiver incorrido aí na prática de falta grave, né. Nós já vimos essa regrinha lá do 1085, importantíssima. Inclusive, isso pode acontecer em uma sociedade com apenas 2 sócios, né? Se eu tenho uma sociedade limitada com 2 sócios, um é detentor da maioria do capital, o outro tem a participação menor, né? Esse sócio majoritário, se ele entender que o sócio minoritário, né, praticou uma falta grave, cabe a exclusão, né, extrajudicial desse minoritário, desde que a previsão de aplicação do artigo 1085 esteja, né, inserida no contrato social. Beleza? Então, muita atenção, porque sócio minoritário em contrato que tem essa cláusula fica bem vulnerável, tá, turma? Ele fica bem vulnerável, então muita atenção para isso aí. Além disso, né, é importante a gente frisar que dentro da sociedade limitada, aquela regrinha do artigo 1053 de utilização, né, subsidiária das normas da sociedade simples, né, ou da sociedade anônima, né, como a gente já sabe, se o contrato social for omisso, né, em relação às normas subsidiárias que se aplica-se às regras da sociedade simples, né? A gente já sabe disso. Mas a sociedade, ela também pode prever a aplicação subsidiária das regras da SA, só que para isso tem que estar expresso no contrato social. Então, turma, é muito importante que vocês tenham a seguinte visão de um contrato social. Um contrato social, ele visa atender o interesse dos sócios, né? Então, o advogado especializado em direito societário, ele tem que saber traduzir a vontade dos sócios para a sociedade, né? Ou seja, estruturando o contrato social de forma a atender o interesse dos sócios, a vontade dos sócios. Então é importantíssimo vocês conhecerem o negócio, né? Qual que é o negócio, né? Qual que é o mercado que esse negócio está inserido, né? É uma atividade de pequeno, médio ou grande porte? Esses sócios, eles têm bala na agulha para futuramente aumentar capital social, expandir as atividades. Se é um negócio que visa um crescimento, né, ali
no médio prazo, então é mais interessante vocês já estruturarem o contrato social prevendo a aplicação subsidiária das normas da SA, né, da Lei 6.404. Por quê? Porque a Lei 6.404, a gente viu aí, né, ela tem toda uma estrutura voltada para a captação de recursos junto ao público em geral, através da emissão de valores mobiliários, né, ações, debêntures, bônus, ADR, BDR. Então, tenham em mente isso, né? Visualizem o contrato social, né, como sendo um instrumento de atendimento do interesse dos sócios, né? Então, vocês têm que conhecer o negócio, né? Vocês vão ser chamados aí a elaborarem contratos sociais. Então é importantíssimo se fazer uma reunião com todos os sócios, fundadores da sociedade, né, os investidores, e conhecer o negócio, para vocês poderem estipular as regras no contrato social que vão atender, né, ao sucesso desse negócio. Beleza? Importantíssimo isso aqui. Muita atenção na hora de estruturar contrato social e atender o interesse dos sócios, né? Outro exemplo, né? A regrinha do 1057, né? Que a gente já viu aí, de alienação de cotas, né? Ou seja, aquela regra clássica, né? Se o contrato é omisso, né, na alienação de cotas, se eu estou alienando para quem é sócio, essa alienação é livre. Se eu estou alienando para terceiro estranho à sociedade, então não pode haver oposição de mais de 1/4 do capital social. É aquela regra que a gente já viu, que caracteriza a sociedade limitada como sendo uma sociedade de pessoas. Então vejam, será que isso é interesse dos sócios? Será que é interesse dos sócios manter esse sistema de alienação de cotas, né? O ingresso de um terceiro estranho, os demais ali vão ter que aprovar. Será que eles querem isso? Ou eles querem deixar a alienação de cotas livre, né? Eles querem poder vender para quem eles quiserem, sem que outros sócios possam dar pitaco, né? Possam impedir essa alienação. Esse é o ponto, né? Vocês têm que conversar isso com os sócios, né? Saber deles o que eles têm interesse, né? Será que eles querem preservar a fidúcia, né? Preservar a confiança ali entre eles, né? E impedir que futuramente surja um terceiro estranho, que eles não concordam em razão ali de uma quebra de affectus societatis que aconteceu e um sócio resolveu se retirar da sociedade alienando suas cotas para um terceiro estranho. Então, é isso que vocês têm que conhecer dos sócios, né? Saber deles, né, o que eles têm mais interesse, em deixar livre ou em proteger a fidúcia, a confiança. E aí vocês vão regular isso no contrato, né? Eu já vi muito contrato social em que a alienação de cota é livre, né? O contrato expressamente prevê isso, que os sócios podem ceder suas cotas, né, livremente, né, sem que haja deliberação prévia dos demais, né, para aprovar ou reprovar a venda para terceiro estranho. Então vocês têm que endereçar isso no contrato, né? Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Então nós vimos aí todas essas regrinhas de LTDA, né? Que vocês vão utilizar muito na prática na hora de estruturarem contratos sociais, beleza? Muita atenção para isso aí. E aí a gente entrou em SA, né? Entramos lá em sociedade anônima, o estudo da Lei 6.404, onde nós passamos aí por diversos institutos, né? A sociedade anônima, como a gente já sabe, é aquela espécie de sociedade empresária cujo capital social é dividido em ações e a responsabilidade dos acionistas é limitada, né, ao preço de emissão ou subscrição dessas ações, né? Ou seja, também é uma sociedade de responsabilidade limitada, né, pessoal?
E aí nós vimos que a SA ela se divide em duas espécies, né? Nós temos a SA de capital aberto e a SA de capital fechado, né? Regrinha lá do artigo 4º da Lei 6.404. A SA de capital aberto sendo aquela que pode comercializar seus valores mobiliários, né, junto ao mercado de valores mobiliários, ao mercado de capitais, né, desde que, obviamente, previamente registrada na CVM, né. Já a sociedade anônima de capital fechado, como sendo aquela que possui ali uma estrutura fechada, ou seja, as ações e demais valores só podem ser comercializados pelos próprios sócios, pelos próprios acionistas, né? Ali entre eles, né, pessoal? Igual ocorre em uma sociedade limitada, né? Ou seja, não há oferta pública de valores mobiliários em uma SA de capital fechado. Como exemplo, a gente tem a Fiat, né? Em Betim, né, como sendo uma SA de capital fechado, beleza? E aí, turma, a gente passou ali pelos valores mobiliários, né, que são muito importantes, né? Ou seja, como eu já falei aqui agora há pouco, né, a SA é uma sociedade voltada para o desenvolvimento de atividades de grande porte, né? Isso significa que ela tem toda uma estrutura, né, destinada à captação de recursos junto ao público em geral, junto aos investidores. E essa forma de captação junto ao público em geral se dá pela emissão dos chamados valores mobiliários, né? Os valores mobiliários são formas de captação de recursos junto aos investidores, né? Então nós vamos ter lá as ações, né, como sendo valores mobiliários, né? Nós vamos ter as debêntures, né? Nós vamos ter as partes beneficiárias, vamos ter os bônus de subscrição, né? Vamos ter aí os commercial papers, né, as notas promissórias, né, que também são chamadas de notas promissórias, o commercial paper, e vamos ter aí os ADRs, BDRs, né, os American Depositary Receipts, Brazilian Depositary Receipts, que são formas de captação de recursos pela companhia no estrangeiro, né, em outros países, beleza? Então, revisitando brevemente esses valores mobiliários, as ações a gente viu aí que se dividem em 3 espécies, né? Ações ordinárias, ações preferenciais e ações de gozo e fruição. Com um detalhe, né, as ações ordinárias e preferenciais que são as mais comuns. Ações de gozo e fruição, hoje em dia praticamente a gente não encontra mais companhias adotando esse tipo de ação, tá? Que são aquelas ações utilizadas em operações de amortização, né? Mas basicamente não existem mais, né, na prática. As ações ordinárias e preferenciais que são comumente utilizadas pelas companhias, né? As ordinárias com aquela característica de atribuírem direito de voto ao acionista, né? Conhecidas pela sigla ON, sendo que as ações preferenciais costumam ter o direito de voto suprimido, né? Porém se insere ali uma vantagem, né? Uma preferência, né, a esse acionista que decide adquirir esses papéis, né? Nós vamos encontrar as ações preferenciais reguladas lá no artigo 17 da Lei 6.404, né? Analisamos bastante aí essas figuras, né? Tanto a ordinária, né, que quando se encontra ali em SA de capital fechado pode ser dividida em classes, né? Nós temos lá uma classe que pode atribuir, né, votação em separado para determinados cargos de administração. Podemos ter classe
em que vai se exigir a nacionalidade brasileira para aquisição daqueles papéis, né? Podemos ter classe em que vai ocorrer a conversibilidade dessas ordinárias em preferenciais, né? Isso nas SAs de capital fechado, muito importante isso, né? Todo mundo dominar essa questão aí das classes, porque isso cai muito em prova, tá, turma? Das classes em que pode se dividir ações ordinárias de companhias fechadas, né? Vimos aí que dentre as ações preferenciais, né, nós temos uma ação de classe especial, né, prevista lá no artigo 17, parágrafo 7º, que é a chamada Golden Share, né, a ação de ouro, né, aquela ação que vai ser utilizada em procedimentos de desestatização, né, ou seja, de privatização, em que o ente desestatizante, né, ele vai passar a possuir essas ações, né, que vão dar a ele o direito de veto, né, em determinadas deliberações, né, que vão constar do estatuto social da companhia, né. Então, a Golden Share, né, é um instrumento muito importante para se preservar ali, né, o interesse do Estado, né, em operações de privatização, na medida em que o Estado vai sair do controle, né, dessa companhia, mas vai continuar tendo ali certa ingerência nas deliberações, e normalmente quando a companhia for deliberar sobre questões que violem o interesse nacional, né, a segurança coletiva, o Estado vai lá e utiliza esse seu poder de veto atribuído pela Golden Share. É o que nós vimos no caso da Embraer, né? Eu citei esse exemplo para vocês aí. Vimos o Estado, né? O então presidente Michel Temer ameaçando, né, utilizar as Golden Shares para vetar, né, a compra, né, total da Embraer, o que incluiria, né, a subsidiária da Embraer, denominada Embraer Defesa e Segurança, né, onde possui ali tecnologias sensíveis, né, ao setor de defesa brasileiro, né, produzindo ali os jatos de combate, né, os Gripen, né, em parceria com a Saab, né, a sueca Saab, né, que produz o nosso caça aqui mais moderno, né, o Gripen, né, um jato aí considerado bastante avançado, né, produz também, né, os nossos aviões Tucanos, né, que são utilizados em operações de patrulhamento, né, na floresta amazônica, bem como outras tecnologias sensíveis aí ao setor de defesa. Temos Golden Share, por exemplo, na Vale, né? A Vale, nós tivemos uma aula aí em que eu expus ali o capital social da Vale, nós vimos lá o percentualzinho lá de Golden Share, né, de ações preferenciais de classe especial, que são atribuídas à União, tá, pessoal? Então, muita atenção para isso. E aí nós fomos avançando aí na matéria, né, vimos ali a figura das holdings, né, ou seja, aquelas sociedades anônimas, né, que a gente vai encontrar lá no artigo 2º, parágrafo 3º, né, que tem como objeto, né, controlar, participar de outras sociedades, né, exercendo ou não, né, o controle, né, pode também possuir uma participação minoritária, mas o objeto é esse, né, adquirir participações societárias em outras sociedades, né, como investimento, né. E aí nós vimos lá o exemplo da Itaúsa, né, em relação ao Banco Itaú, a Alpargatas, a Itautec, né, vimos o exemplo da Bradespar em relação à Vale, né, e outras, né. E aí vimos aí as holdings puras, as holdings mistas, né. Pura, ela só faz isso, né? Ela só tem essa atividade de aquisição de participação societária. As holdings mistas, né,
já vão tanto desenvolver a atividade de adquirir participação societária, quanto também vão ter uma atividade operacional qualquer, né? E aí nós temos inúmeros exemplos no mercado, né? A própria Petrobras pode ser considerada uma holding mista, né? Já que ela tem participação societária em diversas sociedades, possuindo inclusive várias subsidiárias, né? Integrais, ou seja, sociedades em que ela é única sócia do empreendimento, possuindo 100% do seu capital social. E aí a gente já puxa esse assunto, né, da subsidiária integral, ou seja, lá do artigo 251 da Lei de SA, da Lei 6.404, né, aquelas sociedades em que 100% do capital pertence a outra sociedade, né? Nós vimos o exemplo da Petrobras e a PetroBiodiesel Limitada, né? A PetroBiodiesel Limitada é uma subsidiária integral da Petrobras SA, né? Ou seja, a Petrobras possui todas as ações, né, em que se divide o capital social da PetroBiodiesel, né? Temos aí também essa situação ocorrendo em relação à Transpetro SA, né? Que é o braço da Petrobras ali que vai cuidar do transporte de óleo e seus derivados, né? Beleza, pessoal? Então, muita atenção aí para a figura da subsidiária integral, beleza? Ela é muito importante porque a gente vai encontrar, né, principalmente ali em companhias estatais, né? Ou seja, sociedades controladas pelo Estado, né? Que vão ter essa prática de possuir, né, as subsidiárias integrais, beleza? Então nós vamos ter lá na Eletrobras, por exemplo, que é uma SA de capital aberto, né, uma sociedade de economia mista, ela possuindo ali diversas subsidiárias, né? E hoje se fala muito na privatização dessas subsidiárias, né? Na abertura de capital dessas empresas, né? E aí aqui a gente já puxa um outro assunto que é importantíssimo, né? Que nós estudamos aí na nossa disciplina, que é o IPO, né? Ou seja, a oferta pública inicial de ações de uma companhia, que é quando ela abre o seu capital, né? Ela, por exemplo, passa por uma operação de transformação, né? Ela deixa de ser uma LTDA e passa a ser uma SA, né? Nós vamos ter um IPO, uma abertura de capital, né? E aí a gente vai trabalhar aqui com os conceitos de mercado primário e mercado secundário, né? Quando uma companhia ela faz o IPO, ela coloca as ações na bolsa, né? Pela primeira vez, ela está operando no chamado mercado primário, né? Ou seja, as ações estão saindo da propriedade da companhia e passando para a propriedade do primeiro acionista, né? Esse é o mercado primário, né? Quando esse acionista que adquiriu aquele papel, ele decide vender aquelas ações, ele já vai fazer essa operação no mercado secundário, beleza, pessoal? Então, na Bolsa de Valores ali na B3, né, nós vamos ter o grande volume de operações ocorrendo em mercado secundário, né? Ou seja, os acionistas vendendo suas ações para outros acionistas, né? Nesse caso não entra dinheiro para a companhia, né? A companhia ela capta os recursos, né, através do IPO no mercado primário, beleza? Então, qual que é o objetivo de abrir o capital? É pegar dinheiro, né? Adquirir dinheiro junto aos investidores para realizar alguma operação, seja a operação de aquisição de um concorrente, seja uma operação de expansão do seu parque industrial, né? Etc.
seja a operação de desenvolvimento de um novo produto, né? Enfim. Então, a hora que ela capta os recursos para dar sequência no seu plano de negócios, é no IPO, beleza? No mercado primário, aí o dinheiro entra para ela, né? O primeiro acionista vai pagar ali pelas ações e aí essa grana entra para a companhia, né? Depois, ela não pega mais dinheiro, né, nas operações em mercado secundário, tá? A não ser que ela, companhia, faça a venda das ações que possui em tesouraria, né? E aí a gente já puxa aqui outro assunto que é importante, que são as ações em tesouraria, ou seja, nós vimos aí que a SA ela pode ser sócia dela mesma, né? Isso é muito importante. Ou seja, ela pode adquirir as próprias ações, né? E isso é muito comum de ocorrer. É o que a gente chama de ações em tesouraria. Então, ela, companhia, vai ser sócia dela mesma. Então, na hora de distribuir lucro, X% vai para a própria companhia. Vai formar lá o seu caixa, beleza? Então vai ser distribuído entre os acionistas o lucro, né? Nós vimos aí as regrinhas de distribuição de lucro líquido, né? Constituição das reservas previamente, depois destinação desse lucro líquido aos acionistas, né? Dividendo obrigatório, dividendo preferencial. A companhia, depender do percentual de ações que ela possuir, ela também vai receber a sua parcela, né? Isso que é ações em tesouraria, que é importante destacar, pode ocorrer em uma sociedade limitada se a LTDA tiver no seu contrato social a previsão de aplicação subsidiária das normas da SA, né, que eu falei para vocês agora no início da aula aí, né, ou seja, às vezes, né, eu tenho uma situação em uma sociedade limitada em que determinado sócio, né, ele quer se retirar da sociedade, né? Isso não é LTDA, tá? O sócio quer se retirar, mas, né, ele quer exercer o chamado direito de recesso. Só que a LTDA, os sócios dessa LTDA, os demais sócios, eles não têm interesse em adquirir as cotas desse sócio que está se retirando, né? Eles não têm interesse, né? E também não tem ninguém interessado de fora para adquirir essas cotas, né? Então, o normal de acontecer aqui seria o quê? Liquidar as cotas desse sócio e aí, obrigatoriamente, se fazer uma operação de redução do capital social, né? Só que, se essa LTDA tem no seu contrato social a previsão de aplicação subsidiária das regras da SA, ela não vai precisar fazer a redução do capital social nessa situação. Por quê? Porque aí ela vai poder adquirir as cotas. Ela, sociedade, a pessoa jurídica, vai poder adquirir as cotas desse sócio que está saindo. E aí a gente tem uma situação em que a LTDA se torna sócia dela mesma, né? Mas para isso tem que ter previsão no contrato de aplicação subsidiária das regras da SA, beleza? Importantíssimo isso aí, porque é muito comum de acontecer na prática, tá, turma? Muito comum de acontecer na prática, e isso atende, né, de forma bem eficiente aí as necessidades de uma LTDA ali quando tem cotista querendo exercer direito de recesso, tá? Isso aqui é importante vocês terem atenção. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aí, né, essas regrinhas das ações, né, desses valores mobiliários, ações ordinárias, preferenciais em geral, né? Vimos aí também
as debêntures, né? As debêntures que são importantíssimas, né? Como instrumento de captação de recursos, né? De uma SA, beleza? Vimos aí que as debêntures, né? Elas podem ser classificadas, né? Em várias espécies, quanto à garantia outorgada, né? A debênture sendo aquele valor mobiliário que vai atribuir ao debenturista, ao investidor, né, um direito de crédito contra a companhia, né? Então nós vimos lá o exemplo da Vale, né, construindo ali a duplicação da sua ferrovia, né, lá no Pará, né, na mina de Carajás, onde ela captou, né, R$1 bilhão para fazer a duplicação da ferrovia, através da emissão de debêntures com valor unitário de R$1.000, né, remunerando cada uma dessas debêntures, né, a uma taxa de juros de 6,25%, né, ao ano, mais IPCA, né, mais taxa de inflação, né. Conseguiu vender todas as debêntures em 2 dias, né, e aí captou R$1 bilhão para realizar a duplicação da ferrovia. Então essa é a debênture, né? A companhia emite títulos de crédito no mercado, né, visando fazer empréstimo com os investidores, e aí daí 5, 10 anos ela devolve esses recursos, né, aos investidores com uma taxa de remuneração, né, que ela vai estipular lá na chamada escritura de emissão da debênture, beleza, turma? Muito importante isso aqui. A debênture é muito comum de ser utilizada no mercado e é um grande veículo de investimento, né? A gente tem que ter sempre ali atenção com quem está emitindo essas debêntures, né? Qual que é o risco de crédito, né, dessa SA emissora das debêntures, para a gente avaliar se é um bom investimento ou não, beleza? Vimos aí o bônus de subscrição, né, como sendo aquele título de crédito que decorre de uma operação de aumento do capital social, né, que vai ocorrer aí em sociedades anônimas de capital autorizado, né, ou seja, quem já está com a prática de investimento em ações aí já tem conhecimento disso, né? Na hora que a companhia está aumentando capital social, vai aparecer lá no seu home broker, né, os bônus de subscrição, tá? Identificados lá, né, no seu ticker, beleza? Como sendo ali o direito de preferência na aquisição das novas ações que estão surgindo por ocasião de aumento do capital social. Esses bônus podem ser livremente cedidos, beleza, pelo acionista. Às vezes eu não quero exercer a preferência, eu não quero comprar mais ações, eu vou lá no meu home broker, né, no meu computador, eu dou a ordem para a minha corretora vender meus bônus de subscrição, e aí aquele investidor que tiver interesse, né, em adquirir mais direitos de preferência, ele vai lá e compra, beleza? O meu bônus de subscrição. Vimos aí também as partes beneficiárias, né, que vão atribuir aquela participação nos lucros da companhia. Também não são valores mobiliários hoje em dia muito utilizados, tá? A parte beneficiária está meio colocado de lado, né? Ela se aplica ali a SA de capital fechado, beleza? SA de capital aberto não pode emitir parte beneficiária, né, pessoal? Lembrar disso, tá? Mas são títulos aí que estão caindo em desuso, tá? As partes beneficiárias, né? Elas vão atribuir ali uma participação nos lucros, né? A companhia pode tanto vender essas partes beneficiárias quanto atribuí-las gratuitamente, né, aos seus funcionários, por exemplo, né, a administradores da companhia, etc. Tá? Mas não são títulos hoje em dia tão usados assim por SAs de capital fechado, beleza, pessoal? Além das partes beneficiárias, vimos o commercial paper, né, as notas promissórias,
que são aí, né, semelhantes às debêntures, porém para uma captação de recursos, né, no curto prazo, né, ou seja, operações de captação de recursos que não extrapolem o prazo de um ano, né, entre a oferta e a captação e a devolução, né, desses recursos aos investidores. Também não são valores mobiliários, né, oferecidos a investidores comuns, tá? O commercial paper ele costuma ser utilizado entre investidores que a gente vai chamar de investidores qualificados, né? Ou investidores institucionais, né? Então vão ser operações feitas aí pela SA, né, junto a outras SAs ou a bancos, né, ou a fundos de investimento ou a fundos de pensão, beleza, pessoal? Então não são papéis disponíveis aí a investidores comuns, né, pessoa física, beleza? Vimos ainda, né, a figura dos ADRs, BDRs, né, aquelas operações de captação de recursos no estrangeiro, né, ou seja, o Brazilian Depositary Receipt é quando uma companhia, né, listada em bolsa estrangeira decide por captar recursos aqui no Brasil, né, junto aos investidores brasileiros, né? Então ela vai emitir os seus BDRs aqui no Brasil, né? Ela vai contratar uma instituição financeira no Brasil para fazer o depósito e a custódia desses papéis, emitindo aqui no Brasil o recibo dessas ações, né? E aí os investidores vão adquirir esses recibos, né? Daí o nome Brazilian Depositary Receipt, né? Já o ADR, né, é a operação inversa, né? O ADR, o American Depositary Receipt, é quando uma companhia brasileira decide captar recursos junto ao mercado estrangeiro, né? Então, por exemplo, a Petrobras, né, ela possui seus ADRs negociados lá na Bolsa de Nova York, né? Inclusive é uma grande métrica para se avaliar, né, se os papéis da companhia vão subir no dia na Bolsa aqui no Brasil, porque em determinadas épocas do ano a Bolsa de Nova York ela costuma abrir antes que a Bolsa brasileira, né? E aí se abre lá e os ADRs já começam a subir lá, significa que aqui as ações também devem subir. Então os investidores já começam a posicionar suas ordens de compra para pegar esse up aí, né, em razão de que lá abriu mais cedo e já mostrou uma alta dos ADRs, né, o que vai provavelmente refletir uma alta das ações aqui no Brasil, beleza? Então esses são os ADRs, né? Os American Depositary Receipt, e nós temos também os GDRs, né? O Global Depositary Receipt, que normalmente vai envolver companhias ali europeias, tá? Companhias europeias e asiáticas também, beleza, pessoal? Então ADR, BDR, GDR são formas de captação de recursos por uma companhia no estrangeiro. Lembrar sempre disso, tá? Muito importante. E aí, dando sequência aí na matéria, nós vimos aí, né, os órgãos, né, de uma SA, né? Passamos ali por toda a estrutura organizacional da SA, vimos a administração, né, que se divide, né, em dois outros órgãos, né, o Conselho de Administração e a diretoria, né, sendo o Conselho de Administração presidido pelo chairman, né, já a diretoria, né, composta ali dos representantes legais da companhia, né, o CEO, né, ele vai ser o executivo principal, né, o diretor da companhia, né, que vai trabalhar ali junto com o vice-diretor ou vice-presidente, né. Então esses dois órgãos formam a administração da SA, né. O conselho sendo um órgão colegiado, né,
a diretoria sendo esse órgão aí composto por pelo menos 2 membros, né? Vimos que as companhias, né, que são abertas, né, companhias abertas, né, companhias estatais, né, por exemplo, a sociedade de economia mista, né, a empresa pública, né, são obrigadas a possuir conselho de administração, né, ele não vai ser obrigatório em SA de capital fechado. Esse conselho de administração, ele pode, né, passar ali pelo procedimento de eleição dos seus membros por voto múltiplo, né? Muito importante essa regrinha do voto múltiplo, né? Onde a gente vai ter ali uma alteração na forma de votação e eleição dos seus membros para atender os acionistas minoritários, né? E eles terem representação lá no conselho de administração. Todo mundo com atenção para isso aí, tem que pedir, né, essa eleição por voto múltiplo pelo menos 48 horas antes da realização da Assembleia, que vai deliberar, né, sendo isso uma medida de governança corporativa, né, como nós vimos em nossa última aula, beleza? Importante lembrar da responsabilidade, né, desses membros de órgão de administração, né, que também vai ser igual ocorre lá na LTDA, né, eles respondem por atos de culpa ou dolo no exercício da função, né. Aqui nós temos uma regrinha que vai até um pouco além, né, que vai falar que os administradores têm que exercerem suas funções, né, visando o cumprimento da função social da empresa, né, ou seja, aquele princípio constitucional, né, implícito, né, que rege aí, né, toda a interpretação das normas jurídicas empresariais, muito importante ter atenção para isso. Vimos aí a Assembleia, né, o próximo órgão, né, da SA, a Assembleia que pode se dividir em Assembleia Ordinária, Assembleia Extraordinária, né, a Assembleia Ordinária como sendo aquela que deve ocorrer, né, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, né, com as atribuições ali de eleger ou destituir administradores, membros de conselho fiscal, né, aprovar as contas, né, dos administradores, né, do exercício social anterior, beleza? Bem como outras questões de interesse da sociedade, né, tem que acontecer pelo menos uma vez por ano, né, a AGO, já a AGE como sendo aquela assembleia que visa ali atender, né, as questões mais emergenciais, urgentes, né, que surgem ao longo do exercício social, caso já tenha passado, né, o período da AGO, beleza? Então, uma operação de fusão que porventura entre no radar aí, né, da companhia, né, uma operação de reorganização societária, etc., fica para a AGE, né, para a Assembleia Geral Extraordinária, beleza, pessoal? E aí, dentro desse assunto da Assembleia, é importante já fazer o link com o instituto que a gente estudou aí do acordo de acionistas, né? Quando eu tenho ali um contrato celebrado entre os acionistas, né, onde eles vão votar conjuntamente nas deliberações em assembleia, né? Isso é totalmente possível. Nós vimos aí essas grandes companhias, né, todas elas possuem ali acordos de acionistas, né? Então o capital está mais pulverizado na companhia, né? Então determinados acionistas decidem assim por celebrar um acordo, né, que nada mais é que celebrar um contrato em que eles vão acordar sempre votarem conjuntamente nas deliberações, né? É claro que não vai haver aqui venda de voto, isso é ilegal, isso inclusive é crime, mas nós temos aí a possibilidade deles decidirem, por exemplo, nesse contrato, que eles sempre vão discutir o assunto da Assembleia previamente à realização da Assembleia,
e aí na hora de votar eles vão votar todos em conjunto, né? Ou seja, né, tendo mais força aí, até mesmo controlando a sociedade em razão desse acordo, beleza, pessoal? Lembrar que quando o acionista, né, na hora da assembleia, ele decide violar o acordo e decide votar contrariamente ao que foi estipulado previamente pelos acionistas e constado ali do contrato, né, que eles iriam votar sempre conjuntamente, o presidente da Assembleia pode não computar aquele voto, tá? Se o presidente da Assembleia verifica que o acionista está violando o acordo, está votando de forma diferente do que os demais membros do acordo, né, estão votando, então esse presidente pode deixar de computar, né? Aliás, ele deve fazer isso, né? Não computar o voto desse acionista dissidente do acordo, beleza? Muito importante isso aqui, já puxando aí o assunto do acordo que a gente viu aí nas nossas aulas. Além disso, turma, vimos a figura do conselho, né, fiscal, ou seja, que é obrigatório, a existência dele é obrigatória, né, mas não a sua instalação, né? A instalação ela tem que ser requerida pelos acionistas, né? Ou seja, a colocação do conselho em funcionamento, né? Então os acionistas têm que requerer isso, a não ser que a gente esteja falando de companhia estatal, tá? Sociedade de economia mista, né? O conselho ele tem que ser permanente, tá? Ele tem que ser permanente, ou seja, não basta apenas estar previsto no estatuto, ele tem que estar em funcionamento de forma permanente na companhia, beleza? Importante isso aqui. Muita atenção aí que vocês têm que ter para essa regrinha específica de companhia estatal em relação a conselho fiscal, tá? Que lá ele é permanente. Nas demais, não, tá? Nas demais, os acionistas ali têm que requerer a sua instalação, né? Pode ser que ele figure só no estatuto, beleza? E aí atribui-se aos acionistas, inclusive minoritários, né, a possibilidade de requerer sua instalação. Então alguém pode pensar assim, mas que coisa esquisita, né? Por que não é, por que é obrigatório ele estar no estatuto, mas não em funcionamento? Aqui a gente tem que ter atenção porque o conselho fiscal ele é custo, né? Então pode ser que às vezes os acionistas eles não queiram, né, arcar com esse custo do conselho fiscal. Aí eles deixam ele ali previsto no estatuto e aí quando eles acharem que é interessante passar, né, a se valer das funções do conselho, aí eles colocam ele em funcionamento. Mas o critério principal que se avalia aqui é custo desse órgão para a sociedade, tá, turma? É importante destacar aí que a remuneração de conselheiro fiscal não é baixa, tá? Ela é quase semelhante à dos conselheiros de administração, beleza? Então pode ser bem alta, tranquilo? E aí a gente viu, né, depois dando sequência aí, entramos aí nas operações, né, de reorganização societária, né? Vimos ali a fusão, né, quando duas ou mais companhias se unem, né, para formar uma nova companhia, né, que vai suceder em todas as obrigações das companhias fusionadas, né? Aí citamos como exemplo aí a TAM com a LAN, né, a Sadia com a Perdigão, beleza? Inclusive um dado interessante aí, né? A Latam, né, que originou-se da fusão entre TAM e LAN, ela pediu recuperação judicial, né, agora em razão dessa crise do coronavírus, né? Não sei se vocês viram aí, ela pediu sua recuperação judicial lá nos Estados Unidos, onde ela é listada, né? A Latam, que é uma empresa líder nesse segmento, né? Figura aí entre as maiores companhias aéreas do mundo, né? Para vocês verem o tamanho dessa crise, né, pessoal? Levando aí gigantes do mercado a passar por situações de crise econômico-financeira, né? Não tem ninguém voando de avião, né? Tá tudo parado, né, pessoal?
E o custo de se manter essas aeronaves é altíssimo, né? De manutenção dessas aeronaves, né? Elas têm que estar rodando, né, para se manterem ali em boas condições de funcionamento, né, além de passarem por uma série de revisões, etc. Isso tudo gera muito custo, né? E além disso, a companhia aérea é muito endividada em dólar, né? Então, com essa subida do dólar aí que a gente viu, com essa crise do coronavírus, né, o passivo, a alavancagem dessas companhias aumentou substancialmente, né? Uma loucura, né, o que a gente está vendo aí com essa crise do coronavírus. A Avianca também, outra companhia aérea, né, pediu recuperação. A Avianca, no caso, pediu foi falência, né? A Avianca, que é a segunda maior companhia aérea da América Latina, tá? Gigantesca também, pedindo falência lá nos Estados Unidos, né? Outras companhias aéreas pedindo socorro financeiro, né, do Estado, né? A Lufthansa, por exemplo, que é outra gigante do mercado, né, pedindo socorro financeiro lá na Alemanha, né? E por aí vai, pessoal. Então vimos a fusão, vimos a incorporação, que é a operação clássica de aquisição, né, quando uma companhia é adquirida por outra companhia, né, sendo incorporada. Então eu tenho ali a incorporadora e a incorporada, né? Citamos aí exemplos, né, da Coca-Cola adquirindo a Sucos Del Valle, né, a Sucos ADES, né, e outras operações aí de incorporação. Vimos aí a cisão, né, quando o capital é fracionado para criar outras sociedades, né? Temos a cisão total, né, quando a sociedade cindida deixa de existir, a cisão parcial, quando a sociedade cindida permanece, mas é destacado do seu capital, né, bens para formar outras sociedades, né? E aí aqui nós temos exemplo aí, né, da cisão, né, da Gol com o seu programa Smiles, da TAM com o seu programa Múltiplos, né, de fidelidade, onde foram criadas novas SAs, né, subsidiárias integrais, inicialmente como subsidiárias integrais, depois com abertura de capital, né, na bolsa, e tanto a Gol quanto a TAM, né, no caso depois Latam, se tornando aí os acionistas controladores dessas novas companhias que surgiram em razão dessas cisões, né, pessoal? Então passamos aí e vimos a transformação, né, que eu já falei aqui, é o IPO, né, a LTDA que se transforma em SA, e aí essa ideia do IPO aí, né, vimos aí exemplo de vários IPOs recentes aí no mercado, né, IPO da Vivara, IPO do Hermes Pardini, né, IPO, tivemos o IPO aí do BID, né, do banco BID, né, do intermédio, né, cujas ações deram uma grande disparada na bolsa lá no seu IPO, beleza, pessoal? Isso aí, vimos as operações de reorganização societária. Aí depois, né, nós vimos aí, né, muito importante destacar isso também, a alienação de poder de controle, né, que vai envolver ali a necessidade de se fazer uma OPA, né, para dar o direito de saída aos demais acionistas. Quando eu tenho uma companhia, né, em que existe ali a figura de um acionista controlador, né, e esse acionista controlador decide ceder suas ações, né, então nós temos lá no artigo 4º, né, da lei, e também no 254 a figura da OPA, né, ou seja, a oferta pública de aquisição, né, que é atribuir aos acionistas minoritários o direito de saída conjunta, ou seja, quem está comprando as ações do controlador
né, tem que oferecer para comprar também as ações dos minoritários por pelo menos 80% do valor que está sendo pago, né, aos acionistas controladores, né? É o que a gente chama de tag along, né? O tag along right, né? O direito de estender, né, o preço pago pelas ações do controlador aos acionistas minoritários. Na lei de SA, esse valor tem que ser de até 80, de no mínimo 80%, né? Mas nós vimos aí, eu já expliquei isso para vocês, que se é uma companhia que faz parte do novo mercado, da bolsa, da B3, né, o tag along tem que ser de 100%, né, ou seja, se é uma companhia que figura no mais alto grau de governança corporativa, que é o novo mercado da B3, então é obrigatório ter lá no estatuto que o tag along right é de 100%, ou seja, o mesmo preço pago pelas ações do controlador vai ter que ser pago pelas ações do acionista minoritário, beleza, turma? Esse é o tag along right, beleza? Então, alienação de poder de controle é isso. Aí nós passamos, né, turma, nós vimos lá as posições dos acionistas, né, muito importante vocês lembrarem disso, né? Nós temos os acionistas que são rendeiros, né? Temos os especuladores, né? Muito importante depois vocês revisitarem esses conceitos, né? Vimos as posições, né, do poder de controle, né? Temos o poder de controle totalitário, temos o poder de controle majoritário, o minoritário e o gerencial. É muito importante para conhecer a estrutura de controle aí dessas companhias, né? Nós tivemos uma aula em que a gente viu lá a estrutura de controle, né, da Vale, por exemplo, né, que tem lá na sua estrutura de controle várias empresas, né? Temos, por exemplo, os japoneses, né, que tem uma grande participação no controle acionário da Vale, né, através da Mitsui & Co., né, que é um monstro de um grupo econômico financeiro, né, lá do Japão. Inclusive a expressão em japonês, né, que se refere a Mitsui & Co. é Keiretsu, né, e o que significa Keiretsu em japonês? Significa monstro sem cabeça, né? Lá no Japão tem isso, né, tem esses grandes conglomerados econômicos em que você não consegue identificar, né, quem é a cabeça desse conglomerado, né? A Mitsui & Co. faz parte de um desses grandes conglomerados, chamado aí de Keiretsu, né? O monstro sem cabeça, beleza? Curiosidade aí, tá lá na estrutura acionária da Vale, beleza? Da nossa companhia aqui, mineradora, né? Que causou essa tragédia horrorosa lá em Brumadinho, né? Então, turma, passamos aí, né, por todos esses assuntos importantíssimos, todo mundo tem em mente, né, a figura do insider trading que nós vimos, né, ou seja, o crime, né, previsto no artigo 27D da Lei 6385 de 76, né, ou seja, negociar, né, com informações privilegiadas no mercado, comprando ou vendendo ações, se utilizando, né, dessas informações que foram obtidas em razão, né, de uma posição de poder na companhia, né, como administrador, né, ou como ali um stakeholder qualquer, né, um advogado, por exemplo, que trabalha numa operação de fusão. Então, muito importante, né, ter cuidado com essas operações no mercado, se utilizando de informações privilegiadas que ainda não foram divulgadas ao mercado, tá? Trabalhar aqui com o artigo 155 da lei, né? Muita atenção aí. Beleza, turma? Vimos aí também a questão da governança corporativa, né? Foi nossa última aula, né? Muito importante, né? Ou seja, aquele conjunto de melhores práticas, né, que vão atribuir valor à companhia, beleza, pessoal? E aí aqui
eu falo para vocês da sigla ESG, né, que eu falei que eu ia mencionar aqui, que é importante vocês conhecerem, né? A sigla ESG está ligada à governança corporativa da nossa última aula, significa Environmental, Social and Governance, né? E o que é a sigla ESG? A sigla ESG, turma, é uma métrica que tem sido utilizada pelos investidores para avaliarem uma companhia, né? Ou seja, avalia-se a companhia nessas três questões. Primeiro, preocupação com o meio ambiente. Segundo, preocupação social, né? E terceiro, preocupações quanto à governança, né? Então, muitos investidores, aí é que eu falo de investidores institucionais, tá, pessoal? Que são quem montam grandes posições, né, em ações de sociedades anônimas de capital aberto, né? Então, estou falando aqui de fundos de investimento, fundos de pensão, bancos de investimento, beleza? Bancos que vão conceder crédito, por exemplo, o Banco Mundial, por exemplo, que vai financiar algum projeto de infraestrutura de uma companhia, etc, tá, turma? Vão analisar hoje, é muito comum isso, analisar se a companhia cumpre com essa métrica ESG, tá? Ou seja, essa companhia a que se destina ao investimento, né? Ela tem preocupações com o meio ambiente, né? Ela tem práticas ambientais, né? Ou seja, de preservação do meio ambiente, como ela faz para cuidar da sua destinação de resíduos sólidos, né? Qual que é o tratamento que ela dá nos seus poluentes, né? Por quê, turma? Porque isso, né, além de ser moralmente, né, correto, etc., isso pode ser fruto lá na frente de prejuízo para a companhia que não cuida, né, de suas ações, né, ela pode sofrer multas pesadíssimas, né, por órgãos ambientais, né, ela pode ter o seu produto caindo no desagrado dos consumidores, né. Então, esses grandes investidores têm olhado muito a questão ambiental dentro das companhias, tá? E não só por ser moralmente correto, e aqui também como sendo uma forma de preservar o capital que está sendo investido, né? Ninguém quer ver lá na frente uma tragédia, o rompimento de uma barragem matando inúmeras pessoas, né? Ninguém quer ser investidor de uma companhia assim, né? Onde a companhia vai ter que depois fazer todo um trabalho para resgatar a sua imagem, além de ter que despender, né, vultuosas quantias para atender indenizações, resgate do meio ambiente, etc. Então, o environmental, né, é o meio ambiente dessa sigla, né, vai fazer com que as companhias que estejam ali, né, no buy side, né, ou seja, fazendo investimentos, elas vão olhar se há uma preocupação com o meio ambiente. Social, que é a segunda letra da sigla, é se a companhia tem preocupações sociais, né? O que ela faz para atender pessoas desfavorecidas, né? Ela tem um programa, né, de caridade, né, de atendimento aos mais necessitados, beleza? E isso tudo, né, não só porque é moralmente correto, obviamente, mas também porque isso se reverte em valorização da sua marca, né? Da sua marca perante os consumidores, né? Perante o mercado em geral, a sociedade em geral, né? Que vai valorizar aquelas medidas ali, né, de cunho social, né, de ajuda aos mais necessitados, né, de contribuição. A gente viu muito isso agora na crise da Covid, né, onde diversas companhias, né, passaram a fabricar máscaras, né, em suas fábricas de graça e fornecendo elas de graça. A Ford, né, começou a fabricar respiradores, né, para os hospitais.
companhias começando a fabricar jaleco, né, para os médicos, companhias que atuam no setor de alimentação começaram a fornecer refeições ao pessoal que trabalha na saúde, né? Então essa que é a ideia do social, né? O que a companhia faz pelo social, né? E não só porque é moralmente correto fazer isso, né? Mas porque isso se reverte em valor, né? Em valor para a companhia, para a sua imagem, etc. Tá? E por último, né, a última letra da sigla é o governance. É a governança que a gente viu na última aula, beleza? Ou seja, a relação, né, entre os diversos stakeholders, né? Ou seja, a relação entre os órgãos de administração e os acionistas, né? Entre os acionistas controladores e minoritários, beleza? Ou seja, participação dos minoritários na administração da companhia, né? O franco acesso às informações da companhia através de transparência, tudo isso é medida de governança, né? Que a gente viu na última aula, beleza, pessoal? Então, é essa que é a ideia da métrica ESG, tá? Vocês, ao acessarem aí, né, relações com investidores das companhias, vocês vão ver que tem lá um setorzinho específico de ESG, onde a companhia vai detalhar todas as suas ações em prol do meio ambiente, em prol do social e em prol da governança corporativa. E aí, com isso, elas entram no radar dos grandes investidores institucionais, beleza? Passam a ser aí, né, mais bem vistas, né, por esses investidores que vão fazer grandes aportes financeiros, né, investindo nessas companhias. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Eu acho que aqui a gente fez um breve resumo aí do que a gente trabalhou esse semestre, né? Esse campo ele é muito vasto, ele é muito amplo, né? Então a gente tem que continuar estudando, né? E ampliando aí o conhecimento, né? Buscando aí fazer pós-graduação, né? Tanto lato quanto estrito sensu, porque vocês vão ver que o conhecimento aqui é inesgotável, beleza? A gente tem sempre, né, o mercado é muito dinâmico, né? Então a gente tem sempre a criação de novos institutos, né, de novas práticas, né, já que o comércio ele segue firme aí, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que nossa aula de encerramento pode terminar por aqui, né? Nós já estamos com mais de 1h20 de aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí esse semestre, né, que foi bem difícil aí, em razão dessa crise que pegou a gente, essa pandemia, mas é isso aí, a gente tem que seguir firme, né, temos que ser resilientes, né, que lá na frente a gente vai sair vitorioso. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, deixo um grande abraço a todos vocês, ressalto que foi um prazer lecionar para vocês esse semestre, e vamos seguir aí, que tem mais, né? Até lá no Empresarial 4, no 7º período, onde eu vou ver vocês novamente, beleza? Qualquer dúvida que tiverem, me enviar pelo SGA, viu, pessoal? Que eu respondo aí prontamente. Um grande abraço e até mais.